um título pretensioso, tá? Porque falar de origens de yoga é um negócio absolutamente ambicioso, tá? Então, qual que é o meu objetivo aqui com vocês? Talvez deixar vocês com mais perguntas do que respostas no final dessa conversa. Muito se fala hoje em dia, principalmente na parte do marketing, vem fazer aula de yoga tradicional. Eu mesma já falei isso por muitos anos. Quem é aluno mais antigo meu já conhece essa conversa, né? E com o tempo e eu de estudo, principalmente depois que eu virei instrutora, eu vi que a conta não fechava. Um monte de gente falando de um monte de yoga tradicional e coisas absolutamente distintas. Não é tudo simples, eu não estou falando que eu fiz um negócio difícil, não, mas dentro do processo arqueológico, estudo acadêmico, é muito difícil de datar as escrituras, de entender o contexto sociopolítico-econômico da época. Muitas vezes as datações são pelo tipo de linguagem que era usado no texto. Aí, pelo tipo de linguagem, de semântica, de termo usado, eles categorizam entre tal século e tal século. Então, é um estudo extremamente complexo e é um estudo vivo. Tem muita escritura que se perdeu. Não é só em sânscrito, tem em Pali, tem em chinês, tem em várias línguas antigas. E para fazer essa teia é muito complexo para falar, isso aqui é yoga tradicional. Até porque essa tradição era oral. O yoga tradicional existe? Essa é a primeira pergunta. Não tenho resposta para isso, tá? Só spoiler. Então, vamos começar com uma linha temporal grosseira. Toda a nossa história começou antes de 2000 a.C. Isso aqui eu estou pegando textos escritos, o yoga vem antes disso. Mas o que a gente tem? Um período antigo, que a maioria dos estudiosos vai falar que ali é até Patanjali. Então a gente começa aqui com os Vedas, que seriam os primeiros escritos dentro do hinduísmo, os 4 Vedas. São textos filosóficos, 4 tomos gigantescos, sútricos, em sânscrito, e eles não foram escritos de um ano para o outro, ou na vida de uma pessoa só. Eles foram construídos pela junção de vários sábios, várias pessoas, ao longo de muitos anos, escrevendo esses textos. Então não vai ter um nome, sobrenome, um autor responsável. Não era assim, até porque essa não era uma preocupação da sociedade da época. Então a gente também tem que entender que o yoga, ele é datado, no sentido de ele representa uma sociedade. Ele representa uma série de costumes e tradições daquela sociedade. Seja o yoga antigo, seja o yoga da Idade Média, seja o yoga contemporâneo. O yoga contemporâneo que a gente vive hoje, ele é reflexo da nossa situação socioeconômica. Vários autores também estudiosos acadêmicos, eles colocam que é complexo a gente pegar esses textos e tentar interpretar, porque sim, nós vamos interpretar segundo a nossa visão atual. E sem entender completamente como era o povo daquela época. A gente não conhece esse povo. A gente pode fazer o nosso melhor nesse processo, inclusive juntando vários textos, explorando sítios arqueológicos que mostram as casas dessas pessoas, a cidade dessas pessoas, mas a certeza de como era ou deixava de ser, a gente não tem. E o yoga é uma coisa que flui dentro de um âmbito social. Tanto é que uma das maiores polêmicas, e eu não ia falar isso porque eu acabo me perdendo, mas uma das maiores polêmicas hoje em dia é como o yoga é usado como ferramenta política de transformação social. E ao longo do século, em vários momentos, e aí falando com a cabeça de hoje, seja para políticos de direita, políticos de esquerda, políticos ortodoxos ou heterodoxos, o yoga foi usado por todos eles várias vezes. A gente está falando de um negócio de mais de 4.000 anos. Obviamente teve muita metamorfose. Obviamente foi usado de várias e várias e várias formas. Até porque não existe uma prática só, uma linha só, um mestre só, um professor só. Então é muito difícil a gente falar de um yoga tradicional. A importância do que eu queria trazer aqui para vocês é dar essa noção para vocês, como praticantes, conseguirem se situar melhor e escolherem melhor. E não necessariamente porque tem um melhor, mas é aquilo que faz mais sentido para você, entendendo que existe um leque bastante amplo e nem por isso está errado. Então vamos seguir. Então os Vedas são esses grandes compilados de sabedoria.
Aí a gente chega nas Upanishads. O que são as Upanishads? As Upanishads foi tipo assim, pessoal, tá muito difícil da galera entender os Vedas. Vamos escrever as Upanishads. São vários textos, lendas, fábulas, são formas de deixar o conhecimento mais acessível à população. Que se você pegar para ler uma Upanishad, você vai ver que não é tão acessível, tá? E aí a questão é, muita coisa é figura de linguagem, é alegoria, são lendas, então fala de deuses e deusas, e para eles talvez fosse extremamente acessível. Para a gente fica tentando entender o que quer dizer ali, até porque a relação ética e moral era diferente do que é hoje. Depois, olha só, 700, 500 anos antes de Cristo, veja que é um gap e vai ter muita variação nessas datas, tá, pessoal? Muita variação. E aí a gente chega no Siddhartha Gautama, que é conhecido Buda, tá? Buda, 400 anos de Cristo. O budismo é uma dissidência do hinduísmo, então ele foi um reformista do hinduísmo, Buda. Séculos depois, o próprio budismo influencia o yoga de novo. O próprio Samkhya tem influências budistas, a gente já vai falar do Samkhya, tá? E vice-versa. Passamos Siddhartha Gautama, Mahabharata, aqui a gente chega nos grandes épicos, 400 anos antes de Cristo, mas Mahabharata é a história da formação da Grande Índia e é um desses capítulos que é o Bhagavad Gita, conhecido como a Bíblia do hinduísmo. É um capítulo de um negócio que está 400 anos antes de Cristo, quase 1000 anos depois de quando as tradições começaram a ser escritas. É muita coisa. Muita coisa aconteceu aqui nesse meio do caminho. Qual que é a importância das Upanishads? É nesse período que é escrito Katha Upanishad. É a primeira vez que yoga é usado com essa interpretação de superação do sofrimento. Antes disso, a palavra yoga aparece com outros significados. Então é só ali 500 anos de Cristo que a gente tem essa palavra e não é uma sistematização. Não tem nada de postura. Aqui surgem os darshanas, então nesse período até 500 anos antes de Cristo, os darshanas são as formas de se entender o mundo, as estruturas filosóficas de interpretação do mundo dentro da cultura hindu. Tá? Você vai ter os darshanas que são autorizados, ou seja, eles reafirmam os ensinamentos dos Vedas, e os darshanas não autorizados que falam, olha, isso aqui já não faz mais tanto sentido. Por exemplo, o budismo. O budismo é um darshana não autorizado. Então veja que não é uma questão de ser melhor ou pior, é uma questão de qual que é o ponto de vista daquela estrutura filosófica de interpretação da vida e do mundo. Isso aqui é extremamente relevante, inclusive quando a gente fala de yoga contemporâneo. Saímos do período antigo, avançamos para o período intermediário. Agora a gente chega nos Yoga Sutras de Patanjali, 300, 400, né? Tá vendo? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então é um período grande e a gente não sabe de quando eles são exatamente e a gente não sabe quem escreveu exatamente. Tem uma lenda de Patanjali que fala que ele nasceu do ovo de uma serpente depois da mãe dele, que era uma yogi, né, muito habilidosa, rezar para os deuses porque ela queria ter um filho e nasceu essa criança a partir da serpente. Né? A serpente é símbolo de sabedoria no hinduísmo. Então, Patanjali foi um dos primeiros que realmente codificou uma estrutura de yoga chamada Raja Yoga. Ele é um dos, existem várias estruturas de Raja Yoga dentro dessa mesma linha de pensamento do Raja Yoga, que é o yoga né, dessa estrutura com o Samkhya, que é um dos darshanas. Por isso que esses darshanas são importantes para o yoga, porque você mistura as técnicas yogicas com o objetivo dentro de uma visão filosófica. Por isso que você vai ter yogas que são religiosos, porque eles partem, por exemplo, de uma premissa filosófica védica, religiosa, dentro do hinduísmo, e cruza com técnicas de Hatha Yoga. Então você tem a parte prática filosófica do Hatha Yoga, que é uma outra coisa, com uma estrutura de visão de mundo e filosófica do Vedanta. Isso não fica claro nas práticas de hoje e isso é pouco entendido nas práticas de hoje. Então, muitas vezes a pessoa pega a estrutura prática do manual de prática de yoga e usa a própria crença filosófica dela, que pode ser até o cristianismo. Não está errado, mas falta essa clareza. Isso que vai formando a prática com mais robustez.
Depois a gente chega nos tantras, todo mundo fica falando dos tantras, 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 tantras. Outro buraco de coelho, mas só para vocês entenderem, a gente já está em 700 depois de Cristo aqui. Aí a gente finalmente chega nos primeiros postulados de Hatha Yoga. Século XV. Na verdade, alguns estudiosos falam que a Hatha Yoga Pradipika não é o melhor mostruário do que seria essa codificação, que ele já está meio deturpado e meio confuso, e na verdade tem dois textos melhores que são do século XIII, 12 e 13 depois de Cristo. Então veja, Hatha Yoga é yoga medieval. Você pode falar, eu ensino Hatha Yoga tradicional, mas você não pode falar que Hatha Yoga é o yoga tradicional. Assim como você não pode falar que yoga de Patanjali é yoga tradicional. Tá? Ele fala que é o tradicional daquele mestre. É o tradicional daquela modalidade. Shiva Samhita, que também é tido como um dos textos mais clássicos, é ali, século XVIII. E assim, agora a gente chega na Idade Contemporânea. Primeiro postulado de Surya Namaskar, gente. Século XX. Aí a gente chega na Síntese do Yoga, um livro extremamente importante do Aurobindo. É um livro político. Ele busca fazer um ressurgimento do yoga num contexto de dominação de outra cultura para valorizar a cultura indiana. Ele é um livro yógico muito importante no processo de revalorização e revitalização da cultura. E a gente termina aí em 1940 com a internalização do yoga, quando um monte de mestre swami foi para o mundo inteiro divulgar essa cultura. O yoga é um produto, o yoga é uma estratégia de manter uma certa cultura, uma certa sociedade viva. Não é só culpa do ocidental. Foi também uma estratégia de sobrevivência. Tá certo? Tá errado? Temos yoga hoje no mundo inteiro. Não tira a validade do sistema. Só é um ponto de atenção para quem quer estudar mais dessa tradição que existem coisas e coisas.